que eu quero chamar a atenção aqui? A transição defensiva do Flamengo, que foi um pavor. Foi uma coisa bizarra. E por isso todos os contra-ataques, ou quase todos os contra-ataques, geravam chance de perigo. Tá? Então vamos lá. Aquele mesmo lance. O Atlético Paranaense recupera a posse da bola e o Nicão vai tentar atacar as costas do Felipe Luiz. O que acontecia sempre, como um padrão praticamente? Isso é um absurdo, cara. O Léo Pereira sempre correndo para frente no contra-ataque. Sempre correndo para frente nessa transição. Tá? E assim, eu acho bom ressaltar, até porque o Alan entrou aí, e o Alan é um amante de futebol do Léo Pereira, que o que acontece? De maneira geral, a partida do Léo Pereira, de maneira geral, ela não foi ruim. Ele não jogou mal. Só que nos lances capitais e nos lances em que os contra-ataques do Atlético Paranaense se encaixaram, as decisões dele foram bem equivocadas, do meu ponto de vista. Bem equivocadas. E essas subidas aqui, essas corridas para frente, quando o time está contra-atacando, deixou o time muito exposto. Então aqui, o Léo Pereira vai correr para frente. No momento seguinte, ele não consegue disputar a bola, ele não fecha nada e já está correndo para trás de novo. Então ele corre para frente para depois correr para trás. E como ele não é um zagueiro rápido, ele não vai conseguir recuperar esse espaço nas costas o tempo inteiro. Então, isso aqui, o Rodrigo Caio, 5 metros na frente do Léo Pereira, nos contra-ataques do Atlético Paranaense, aconteceu direto. Direto, porque o Léo Pereira tinha a iniciativa de correr para frente, mas depois correr para trás de novo. E o Rodrigo Caio ficou para trás. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Se ele corre para frente e fica esse espaço entre os dois zagueiros aí, cara, eu posso entender que isso é... Cara, não pode estar planejado o cara correr 3 metros para frente e depois falar, aí, caramba, deu errado e correr para trás. Isso está errado. Ou ele tomou uma decisão errada, ou ele pensou que ia dar para dar um combate e errou, ou ele é um erro de tomada de decisão, ou isso está mal ensaiado. Porque, assim, não tem linha. Você não tem linha defensiva, cara. Você tem o Rodrigo Caio aqui, o Léo Pereira lá, o Felipe Luiz já está batido lá na frente, igual você mostrou. Então, assim, isso é falha na organização defensiva. O que eu quero saber? Isso é um problema tático do Renato. O Renato não está sabendo montar ou essa transição defensiva que seja, ou essa última linha nossa na hora que a gente está sofrendo um contra-ataque, porque a gente não tem linha. Não é que a nossa última linha está ruim, não. A gente não tem linha. Você pode ver. Essa bola que a gente estava comentando antes, eu nem sei se é um desses lances aí, que o Nicão entra sozinho e perde um gol incrível, que tá só o Felipe Luiz lá atrás. A gente não tem zagueiro, cara. A gente não tem ninguém, tá só o Felipe Luiz lá atrás. Ou seja, a gente não tem linha. Sim. Isso é uma falha individual do jogador, isso é uma falha coletiva. Assim, o que a gente pode aprender disso aí? Porque sábado tem um jogo decisivo, que eu acho que já era, vou ser bem sincero. E daqui a um mês tem um jogo que vai salvar a nossa temporada, irmão. Porque se isso aí for tático aí, não sei, um mês aí a gente vai ter que corrigir isso aí, cara. Então, na sua pergunta, Marcão, você falou, porque o Léo Pereira toma uma decisão equivocada, o Felipe Luiz já tá batido, o Isla tá na frente, o Rodrigo Caio tá atrás. Você falou o nome de 4 jogadores e falou que a linha nunca estava montada. Então, assim, para mim, quando você... errar os 4 é difícil, né? Exato. Quando os 4 tomam decisões equivocadas na mesma jogada, me leva a crer que não é um problema só individual. É um problema coletivo. É um problema coletivo de ou tá cada um tomando a decisão que bem entende, porque não tem um padrão muito bem definido, ou o padrão que deveria estar sendo tomado não está sendo bem respondido pelos jogadores em campo. Só que são todos que não estão respondendo bem, entendeu? Da linha de defesa. Eu lembro que eu fui chamado para fazer um podcast um tempo atrás, lá no Futuri. Na época o Flamengo ainda estava na fase boa. O Renato ainda estava ganhando e tal. E aí a gente debateu muito sobre o time tem tática e tal, não sei o que lá, e do sistema defensivo. Porque o Renato tá tentando mudar o sistema defensivo e tal. E eu falei lá naquela época o seguinte, falei, não tem um mês. Falei, para mim, o Renato ainda não marca totalmente da forma que ele marcava no Grêmio, que é aquelas perseguições muito longas e tal. Mas eu acho que o Flamengo está num processo de mudança para chegar nesse ponto.
E com as pausas que tiveram aí, de uma semaninha para treinar e tal, o Flamengo teve algum tipo de descanso. O Flamengo, aos poucos, está indo mais para esse caminho. Só que o Flamengo está ficando muito perdido, cara. Os jogadores estão ficando muito perdidos. E tem alguns jogadores desse elenco, e para mim o Felipe Luiz talvez seja o principal deles, que nesse tipo de sistema, em que você sobe para pressionar, para perseguir, que você tem que vencer duelo, ganhar disputa, ele vai ser altamente prejudicado. O Felipe Luiz jogou mal ontem, mas ele jogou mal porque o time coletivamente, ou as ações que ele teve que tomar, não são as ações que ele rende melhor, que ele faz de melhor. Ele teve que tomar ações que não é o forte do futebol dele. Então, assim, o Felipe Luiz, que para mim é o melhor lateral esquerdo em atividade no Brasil, jogando aqui, ele foi muito prejudicado ontem pela forma com que o time jogou, pelas ações que ele teve que tomar dentro daquele jogo, entendeu? Individualmente não teve bem também, é bom ressaltar isso aqui, alguns cruzamentos e tal, alguns passos que ele normalmente não erra, ele estava errando também. Então, assim, quando você começa a falar, não, mas o Felipe estava lá na frente, o Isa também, o Léo Pereira tomou decisão, o Rodrigo Caio... Cara, é muita gente junta para você falar que é todo mundo individualmente mal. Então, eu tendo a crer que é um problema coletivo. E isso, para mim, é preocupante. É preocupante, né? Porque o Renato começou muito bem e quanto mais tempo ele tá tendo no Flamengo, o time tá caindo. O time não tá subindo de produção. O time tá em declínio. E a Libertadores é daqui a um mês. Né? Eu vou mostrar outros lances aqui dessas transições pra gente ver como isso realmente era um padrão. Do Léo Pereira correr para frente e ficar um na frente do outro, ele e o Rodrigo Caio. Esse aqui é o lance que a gente tinha mostrado. Cadê? Aqui, mais um. No momento que o Atlético Paranaense recupera a posse da bola, o passe no Renato Kaiser. Olha onde é que tá o Léo Pereira. O Léo Pereira tá numa posição mais avançada. Na imagem seguinte, a gente vê de novo o Rodrigo Caio atrás. O Léo Pereira. Olha isso, cara. A gente não tem uma linha defensiva, não tem nada. Chamar isso aí de linha defensiva é uma sacanagem, pô. Então, cara, assim, era uma marcação muito kamikaze, porque o lateral subiu de um lado, o outro lateral subiu do outro. Quando você perde, um dos zagueiros sobe para pressionar, e se alguém errar, e isso aconteceu várias vezes no jogo ontem, por isso o Atlético Paranaense teve muitos contra-ataques, é um Deus nos acuda, porque vai estar o Rodrigo Caio sozinho ali, tentando fazer alguma coisa, e não conseguiu fazer muita coisa. A verdade é essa. E o segundo gol do Atlético sai muito por aí, cara. Sai muito dessa forma. Se a gente pegar aqui o lance do segundo gol, é o Isla que domina uma bola errado, e aí o Renato Kaiser consegue recuperar. E olha aqui pro Léo Pereira, que está no canto esquerdo da tela. A primeira atitude dele é correr para frente. A primeira atitude dele é correr para frente, para pressionar, para não deixar esse cara aqui, que é o Terãs, que é o atacante do outro lado, é o atacante pelo lado esquerdo do Atlético Paranaense, para não deixar esse cara muito livre. Só que repara como ele corre para marcar o Terãs, mas não pressiona, não fecha espaço, depois ele tenta correr para trás, depois ele tenta pressionar de novo. Ele fica meio confuso no que ele vai fazer. Então ele acompanha, olha lá, em determinado momento, ele vai girar, vai fazer essa curva aqui, que está na seta, para voltar a correr para trás. Tá? O Terãs corta para dentro, ele volta a correr para trás, ele tenta ali dar uma segurada, tenta temporizar, e logo depois, aqui ele está tentando correr para trás. Mas logo na sequência ele já está correndo para cima do Terãs de novo. E aí tem o Nicão aqui em cima, correndo nas costas do Felipe Luiz, porque o Léo Pereira já descolou de lá da frente, né? Ele correu para frente para tentar fechar aqui o Terãs, o Rodrigo Caio ficou atrás. E, cara, 95% dos atacantes do Campeonato Brasileiro, se botarem na corrida do lado do Felipe Luiz, eles vão ganhar, cara. Eles vão ganhar. O Nicão vai ganhar do Felipe Luiz todas as corridas aqui. Todas. E, obviamente, o Nicão chegou na frente, recebeu esse passe em profundidade. E repara, cara, como o Léo Pereira avança para tentar fechar o Terãs, e ele não fecha, o passe fica aberto, ele não consegue fazer muita coisa. O Rodrigo Caio também é vários metros atrás. Se o Rodrigo Caio corre para frente, de repente, junto com o Léo Pereira, isso aqui podia ter impedimento, de repente. Enfim, assim, as decisões estavam muito... não estavam combinando. Não tem sincronia nenhuma no movimento dos caras, cara. Não tinha sincronia entre os dois caras. E aí, de novo, olha só, a linha de defesa do Flamengo, nesse momento, que é na fase final do gol, é Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Não tem o zagueiro aqui entre eles e nem tem o lateral direito. Porque a linha foi se quebrando, foi se desmontando ao longo da jogada. E o Flamengo não conseguiu fazer muita coisa se defendendo dessa maneira. Então, esse aqui sai o segundo gol. E, cara, a partir do 2-0, fica muito difícil, né? O Flamengo vai para o segundo tempo, volta. Só que o Renato vem com o Michael.
E o Michel resolve jogar para cacete no segundo tempo, nos primeiros 20 minutos. E assim, verdade seja dita, essa subida de pressão do Léo Pereira, por exemplo, que ele subia para pressionar, nesses 20 minutos em que o Flamengo esteve bem, ele subia e ganhava. Ele subia e ganhava. Então acontecia aquela questão do Flamengo atacava, o ataque não dava certo, mas imediatamente depois recuperava a bola. O Léo foi bem nesse momento. Ele subia e ganhava, subia e ganhava. O time ficou um pouco mais organizado. Mas por que para mim essas chances foram sendo criadas nesse momento? Porque o Flamengo começou a colocar mais, a ter um pouco mais de profundidade, a pesar um pouco mais a linha de defesa do Atlético Paranaense, colocar mais gente para bater junto com os zagueiros. Então, vou mostrar aqui 3 lances para a gente entender como é que o Flamengo conseguiu criar essas jogadas no início do segundo tempo. Esse aqui é um lance em que o Felipe Luiz sai de fora aqui para dentro, ele faz muito essa movimentação, né? Ele vira quase como um volante, um meia aqui por dentro. Ele recebe a bola e abre a bola no Michael. E repara, olha a linha de defesa do Atlético Paranaense, com 5 jogadores, tá? E olha quantos jogadores tem batendo em cima dessa linha do Flamengo. Tem o Everton Ribeiro, tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique, e agora tinha o Michael aberto desse lado aqui. E aí, com o Michael aberto desse lado, ele recebia, espaçava essa linha daqui, e ele conseguiu ficar algumas vezes no mano a mano contra o Marcinho. Então, o Bruno Henrique, se associando com ele aqui, conseguiu fazer algumas boas jogadas. Essa daqui, se eu não me engano, é o passe que ele... tá vendo? Olha como essa janela entre o Pedro Henrique e o Thiago Heleno aumenta por conta desse posicionamento aberto do Michel aqui. Então, o Michel corta para dentro, vai dar o passe no Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, no domínio, ele passa no meio dos 2 zagueiros. Ele consegue passar e sai na cara do Santos e acaba perdendo esse gol aqui. O outro lance é um passe do Léo Pereira pro Andrés. O Andrés recebe por dentro, recebendo aqui de costas, e abre aqui no Felipe Luiz. Dessa vez o Felipe Luiz está mais aberto, com o Andrés um pouco mais por dentro. Nesse momento aqui, é bom lembrar, o Andrés já estava jogando como segundo volante. Ele saiu da meia esquerda, o Michel entrou na meia esquerda, o Andrés foi para a posição que estava do Diego, segundo volante, e o Michel ficou aberto pelo lado esquerdo. Então ele vai dar essa bola aqui no Felipe Luiz, já vai bater esses 5 jogadores aqui, os 3 atacantes, os 2 volantes Atlético Paranaense, e o Marcinho sai para combater. Lembra que a gente mostrou no começo da live aqui como os alas estavam subindo para marcar os laterais do Flamengo? Só que agora tem o Michael para atacar as costas desse lateral. E ainda tem o Bruno Henrique para segurar o zagueiro por dentro. Então o Bruno Henrique segura o Pedro Henrique, o Felipe Luiz atrai o Marcinho e o Michael fica nas costas do Marcinho. Então nessa região do campo aqui, nesse corredor, o Flamengo está em superioridade, tem 3 contra 2. E aí, se eu não me engano, o Felipe Luiz vai dar o passe no Bruno Henrique, o Bruno Henrique recebe e dá o passe para o Michael. E aí o Michael se precipita, ele tenta chutar de longe. Ele podia dar um tapa aqui para na frente para o Gabigol, por exemplo. Mas ele tenta chutar daqui. Ele tenta finalizar daqui. Ele podia levar para a linha de fundo para canhota. Enfim, para mim ele se equivocou nessa decisão daqui. Mas assim, o Flamengo conseguiu criar algumas coisas. Só que o Felipe Luiz se machuca, né? Pelo que parece. E aí o Renato se sabota. Porque ele coloca o Ramon no lugar do Felipe Luiz, e o Ramon tem características completamente diferentes do Felipe Luiz. Completamente diferentes. São jogadores totalmente diferentes. E aí o que passa a acontecer? O Ramon passa a ser esse cara que joga aberto, aonde estava o Michael, e o Michael é empurrado para dentro. O Michael fica aqui encaixotado, fica até sem posição definida, ele não sabe onde ele joga. Se ele joga por dentro, se ele vai para a direita, ele não sabe para onde ele vai. A grande questão é, o Michael, que foi a principal arma do Flamengo, nesses primeiros 20 minutos do segundo tempo, passou a não conseguir jogar mais. Porque o Ramon estava jogando aqui. Então, assim, ele tem uma boa sacada, coloca o Michael em campo, consegue produzir alguns lances de perigo, o Flamengo perde alguns gols, e na sequência ele desfaz. Essa, para mim, foi a decisão mais estranha dessa partida. Mais estranha do que botar com o Diego de titular de segundo volante, de manter o Andrés de 10. Mais estranho porque, cara, tava muito nítido que o jogo do Flamengo tava saindo por ali. Tava muito claro. Por que você vai mexer, cara? Por que você vai mudar no que tá dando certo, entendeu? Isso, pra mim, assim, eu juro. Quando eu vi isso acontecer, eu falei, eu não tô entendendo. Não consigo entender o que se passa. Não consigo entender por que dessa decisão. E aí muita gente falou, mas talvez ele ficou com medo de colocar o René e criticarem ele porque ele não usa o Ramon e tal, mas beleza, mas cara, você tem que entender o que o jogo tá, o contexto, você tem que entender o que o jogo tá acontecendo.
O que estava acontecendo naquele jogo é um lateral atacando um pouco mais por dentro, ajudando a atrair ali, jogando um pouco mais atrás, para o Michael atacar aquele espaço nas costas. Mas não, ele coloca um lateral que vai jogar por ali e joga o Michael, tira o Michael dali. E aí, o time a partir dali foi só cruzamento na área, só chuveirinho. E eu até estava falando com o Marcão aqui nos bastidores. Aos 30, se eu não me engano, ele faz 2 substituições. Ele tira o Everton Ribeiro e o Arão, eu acho, se eu não me engano, né? E coloca o Kennedy e Vitinho. Coloca o Kennedy e Vitinho. Coloca o Kennedy e Vitinho. E eu vou ser bem sincero mesmo. O time só estava cruzando na área nesse momento. Para mim, fazia mais sentido, nesse jogo, coloca o Gustavo Henrique. Você só está cruzando na área, cara. Você só cruza na área. Coloca o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Botar o Gustavo Henrique lá. Pra jogar de centroavante. Nesse jogo, para mim, fazia mais sentido. Porque se você só consegue cruzar na área, se você não consegue fazer mais nada, coloca um cara alto. Porque, cara, o Vitinho entrou e não conseguiu fazer nada. O Kennedy entrou, conseguiu ali uma jogada em que ele driblou alguns jogadores, também não conseguiu fazer muita coisa. Porque o jogo do Flamengo era cruzar a bola na área. E, cara, você cruzar a bola na área pra... Eu acho que ele só não colocou porque tinha o Bruno Henrique, que era um cara alto. Sim, você tá fazendo... Você tá fazendo cara... aqui, né? Tá fazendo teu curso aqui no Brasil, né? Alan, olha só, eu não tô falando que eu faria isso. Eu tô falando assim que, em detrimento ao que ele fez, era melhor ele ter colocado o Gustavo Henrique. Era melhor, porque pelo menos ia ter um cara alto lá na área pra tentar bater, fazer alguma coisa. Porque coloca o Hugo, porra. O Hugo é mais alto que o Gustavo Henrique. Pode ser também, bota o goleiro. Cara, assim, o ponto é, cara, assim, depois que ele fez a cagada de tirar o Michel da posição onde ele estava rendendo, onde o time estava jogando, aí dali pra frente tudo desandou, cara. Dali pra frente podia fazer ali, botava o Gustavo Henrique de atacante, fazia qualquer coisa. Porque dali pra frente nada rendeu.